Você está sendo enganado. Não por políticos, não por banqueiros, mas pela história. Imagine voltar ao verão de 1944. Em uma pequena e discreta cidade americana chamada Bretton Woods, os líderes do mundo livre erguiam taças de champanhe, celebrando um novo sistema financeiro que prometia estabilidade global e prosperidade para as gerações futuras. O dólar, lastreado em ouro, seria o sol em torno do qual girariam todas as outras moedas. Era o fim do caos financeiro, o início de uma nova era. Todos estavam otimistas. Todos, exceto um. Em meio a essa euforia, um economista francês, Jacques Rueff, enxergava algo que ninguém mais via. Ele identificou uma falha matemática fatal no coração do novo sistema. Para o mundo ter dólares suficientes para comerciar, para comprar petróleo, mercadorias, tecnologia, para crescer, os Estados Unidos precisariam necessariamente enviar dólares ao exterior. E a única forma de fazer isso era rodando déficits constantes. O problema matemático que Rueff identificou era o seguinte: esses mesmos déficits, mais cedo ou mais tarde, superariam o ouro disponível em Fort Knox. O sistema exigia que os Estados Unidos prometessem mais ouro do que realmente possuíam. Era uma contradição insustentável. Rueff sabia, com a frieza de um matemático, um dia o mundo acordaria para esse fato. Todos pediriam seu ouro de volta ao mesmo tempo, e não haveria ouro suficiente para todos. Enquanto políticos celebravam a nova ordem, Rueff já via o colapso inevitável, como uma bomba-relógio silenciosa programada para explodir em algumas décadas. Ele avisou. Ele publicou cálculos. Ele implorou para que levassem a matemática a sério, alertando que o sistema era intrinsecamente falho, destinado à insolvência. Foi ignorado, ridicularizado, acusado de ser um velho nostálgico pelo século XIX, avesso à modernidade do dólar. Mas a matemática não tem ideologia. Ela não se curva ao orgulho nacional ou à ambição política. Ela apenas espera. E esperou até 1971. Nixon, o presidente americano da época, foi forçado a agir. Pressionado pelo fato de que a França e outras nações estavam exigindo mais ouro do que os EUA tinham em seus cofres, ele fechou a janela do ouro. O chamado Nixon Shock foi um ato de rendição. O presidente prometeu que a medida seria temporária. Nunca voltou. O sistema de Bretton Woods, celebrado 27 anos antes, ruiu exatamente como Rueff disse que aconteceria. A promessa de ouro foi quebrada. A matemática venceu. E o mundo entrou em um novo e perigoso experimento. Agora, aqui está a parte que deve arrepiar cada pessoa que confia em sua poupança. Estamos vivendo isso de novo. Só que desta vez, a promessa quebrada não é ouro, é dívida. Após 1971, os Estados Unidos, incapazes de pagar suas promessas com ouro, substituíram as barras amarelas por seus próprios títulos de dívida, pelo título do Tesouro. O petrodólar solidificou essa troca. Se você quisesse comprar petróleo, precisava de dólares. E se você tivesse dólares sobrando, o que você faria com eles? Você compraria títulos do Tesouro dos EUA. O mundo foi forçado a aceitar a dívida americana como a nova base do sistema financeiro global, mas a falha matemática original, o dilema de Triffin que Rueff identificou, não desapareceu. Ela foi apenas reembalada. A mesma fórmula fatal que destruiu Bretton Woods opera hoje, com números ainda mais extremos. Para o mundo ter dólares suficientes, os Cipro-Sakiza precisam rodar déficits. Para que esses déficits sejam financiados, o mundo precisa comprar títulos do Tesouro. O sistema exige, portanto, que os Estados Unidos continuem acumulando dívida em uma velocidade que supera a capacidade de compra do resto do planeta. Substituímos barras de ouro por montanhas de títulos do Tesouro, impressão monetária sem limites e fé cega de que o dólar sempre reinará. A dívida americana, hoje, ultrapassa os US$ 38 trilhões. É um número que desafia a imaginação. É uma montanha que cresce em velocidade exponencial, exigindo que o governo americano gaste mais de US$ 1 trilhão por ano apenas para pagar os juros. A matemática está cobrando. E é aqui que o eco da história se torna assustadoramente alto. O mundo está mudando, se preparando para um novo sistema, assim como na década de 1960.
A diferença é que, desta vez, a contagem regressiva é acelerada por catalisadores que Rueff jamais poderia ter imaginado: a tecnologia e a geopolítica. O ouro e o voto de não confiança dos bancos centrais. O primeiro sinal de que a matemática está sendo levada a sério vem dos bancos centrais. Nos últimos 5 anos, essas instituições que gerenciam a riqueza de nações estão comprando ouro em ritmo recorde. Por que voltar ao ouro, a relíquia que Bretton Woods supostamente superou? Porque o ouro é o voto de não confiança contra o sistema fiduciário. Os bancos centrais estão se preparando para o momento em que os títulos do Tesouro percam seu valor como lastro de reserva. Eles estão construindo um salva-vidas de ativos reais e escassos, enquanto a maioria dos investidores ainda se agarra a papéis impressos. Eles sabem que o valor do dólar impresso é transitório. O valor da escassez do ouro é eterno. A revolta geopolítica, BRICS. A pressão que forçou Nixon a agir veio da França e de outros aliados. A pressão de hoje vem do BRICS e de dezenas de nações que buscam a desdolarização. O objetivo não é apenas criar uma alternativa, mas evitar a arma monetária. A capacidade dos cessez-au-feu de congelar reservas e impor sanções, como fizeram com a Rússia. Quando o mundo se sente ameaçado pelo sistema que supostamente o serve, ele busca uma saída. O BRICS, ao negociar petróleo e commodities em moedas locais e construir sistemas alternativos de pagamento, está fazendo o que Rueff alertou: migrando suas reservas para longe da promessa de dívida americana. É o mundo, mais uma vez, pedindo seu ouro de volta. Só que o que eles pedem é a autonomia. O catalisador digital, Bitcoin. O colapso de 1971 levou décadas para se consolidar. O próximo colapso será medido em dias. Por quê? Por causa da tecnologia. A tecnologia digital oferece uma rota de fuga que Jacques Rueff jamais poderia ter sonhado: o Bitcoin. Pela primeira vez na história, indivíduos e empresas não precisam de um banco central para fugir da moeda fiduciária. Eles podem, a qualquer momento e em questão de minutos, mover seu capital de um sistema endividado, o dólar, para um sistema de escassez absoluta, o Bitcoin. Essa capacidade de fuga instantânea é o que transforma o estágio 6, perda lenta de confiança, em um pânico de saída ultra rápida. A história vibra como um eco distante, mas cada ano esse som fica mais alto. E nós, assim como em 1968, ouvimos autoridades dizendo que tudo está sob controle, que os fundamentos são sólidos, que o dólar é eterno. Mas a matemática nunca foi sobre política, poder ou orgulho nacional. Ela apenas espera, e quando chega a hora, ela cobra. A grande ilusão, a falha fatal que Rueff identificou, não foi consertada em 1971. Ela foi apenas trocada de roupa. A moeda que lastreia o sistema hoje não é ouro, mas a fé. Fé de que a dívida de 38 trilhões será paga. Fé de que a impressão de dinheiro não resultará em hiperinflação. Fé de que a América sempre terá poder militar para impor o uso de sua moeda. Mas a fé é o ativo mais volátil de todos, e ela está desaparecendo. A falha de Rueff era simples: o sistema exigia déficits insustentáveis. Hoje, o sistema exige uma impressão monetária insustentável para financiar esses déficits. Quando a dívida chega ao limite, e ela está nele, o único recurso que resta ao Banco Central é a máquina de impressão. Cada novo trilhão injetado não é estímulo. É o último ato de desespero para manter a fachada, corroendo o valor do dinheiro que você tem no bolso. Pense nas consequências para você, o brasileiro. O real, nossa moeda, está ligado ao dólar. Quando o sistema de dívida global dos IPTID-SELIDA entrar em colapso, o choque será exportado imediatamente para o Brasil, não como uma marolinha, mas como um tsunami. Hiperinflação global de commodities. A perda de confiança no dólar fará com que o preço de tudo o que é real, petróleo, alimentos, energia, metais, dispare, pois ninguém mais aceitará a promessa de dívida americana em troca de recursos escassos. Nós, que importamos fertilizantes, combustíveis e tecnologia, seremos atingidos por uma inflação violenta, muito pior do que a que já sentimos. Desordem no câmbio. O real entrará em um período de extrema volatilidade.
A desvalorização da nossa moeda pode se acelerar, tornando o custo de vida internacionalmente inacessível e destruindo a capacidade de poupança da classe média. O colapso da dívida doméstica. O colapso do sistema de dívida americano expõe as fraquezas em todos os outros lugares. O crédito seca, os juros sobem para níveis estratosféricos, tentando conter a inflação, e empresas e famílias endividadas entram em insolvência em massa. Ruth nos deu um aviso de 80 anos. Nós ignoramos a matemática 2 vezes. Hoje estamos mais próximos do que nunca do mesmo ponto de ruptura. E a maioria das pessoas prefere ignorar, mantendo a cabeça enterrada nas manchetes de prosperidade artificial. Mas quem presta atenção percebe os mesmos sinais, o mesmo roteiro, a mesma lógica, uma contagem regressiva silenciosa que não depende de opiniões, apenas de números. A dívida está no limite, as nações estão fugindo e a alternativa tecnológica está pronta. A história de Bretton Woods e de Jacques Rueff é a chave de leitura para o que está acontecendo agora. A pergunta agora não é se o sistema atual será reescrito, mas quando. E a única certeza é que a velocidade será implacável. Quando o momento chegar, quem estiver preparado verá oportunidade onde outros verão caos. A história não repete literalmente, mas rima. E neste exato instante, ela está rimando alto, exigindo que você tire o seu patrimônio do caminho da dívida. Você pode escolher ser uma vítima da história, esperando que as promessas de 1944 sejam cumpridas, ou pode ser um observador astuto, agindo antes que a matemática cobre o preço final. O tempo para a preparação não é ilimitado. A falha de Rueff está prestes a se manifestar novamente. A promessa foi quebrada. O sistema está insolvente. A única pergunta é: você está preparado para o dia em que o mundo pedir sua dívida de volta e não houver papel suficiente para pagar a conta? Se você reconhece a urgência dessa repetição histórica e não quer ser pego de surpresa pelo colapso da confiança, você precisa de um plano de fuga. O próximo passo é a ação e a blindagem do patrimônio. Se você está pronto para parar de ignorar a matemática e deseja saber quais ativos escassos e fora do controle estatal a elite financeira está acumulando para se proteger dessa repetição histórica, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sino para garantir que você receba o próximo vídeo, onde revelaremos as 3 estratégias de proteção de ativos que funcionam quando a dívida entra em colapso. Deixe seu comentário e me diga: qual promessa você acha que o dólar vai quebrar primeiro? A matemática não espera. Sua preparação começa daqui.